Olá a todos, bem-vindos ao Soul Alchemy. No vídeo de hoje trazemos as previsões para o mês de junho para o signo de Balança, Sol, Lua e Ascendente. Se querem saber como vai ser este mês, é só continuar com o vídeo. Vamos então fazer a tiragem para o mês de junho para o signo de Balança, Sol, Lua e Ascendente. Se têm dúvidas relativamente a qual é o signo do vosso ascendente, eu vou deixar aqui em cima um vídeo em que ensino a fazer um mapa astrológico gratuitamente, online, ok? E ensino também imediatamente a ver o signo do vosso ascendente e o signo da vossa lua para que possam esclarecer as dúvidas que tenham, ok? Se é a primeira vez que estão aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de subscrever e carregar no sininho para saber quando há vídeos novos no canal, se gostarem do vídeo e quiserem saber mais sobre nós. Se estão de volta, sejam muito bem-vindos novamente. Deixem também um like se gostarem do vídeo, se vos fizer sentido. E por favor, a caixa de comentários é a vossa casa para poderem deixar quaisquer comentários, sugestões, questões, ideias aqui para o canal. Temos todo o gosto em vos ler e responder, se for esse o caso. Se for uma questão, por exemplo, temos todo o gosto em responder. Vamos ver então o que temos aqui para Balança. Pessoas do signo de Balança, Sol, Lua e Ascendente. Temos os enamorados, que vem cruzado com a carta do mundo, a morte, o louco, a estrela, o dependurado e a temperança. Boa! Temos aqui uma tiragem muito interessante para Balança para este mês de junho. Vamos ver então o que mais temos aqui. Agora vamos completar com os arcanos menores, ver o resto da informação que temos para trabalhar este mês. Eu estou a trabalhar neste mês com o baralho da Doreen Virtue, Tarot dos Anjos da Doreen Virtue. Cada carta por baixo tem uma pequena inscrição. Eu vou-vos ler esta inscrição e adaptá-la à tiragem, ok? Adaptá-la ao resultado da tiragem para que tenham o máximo de informação possível para trabalhar durante este mês. Então, ora, os enamorados vêm com o 6 de paus, 6 de coco. O mundo vem com a rainha de espadas, 6 de espadas, 5 de espadas, as de espadas. Prometo que eu baralhei isto, hein? 2 de paus, cavaleiro de terra. Ok, a parte mental aqui para Balança este mês está em alta, ok? Não temos lado emocional aqui, portanto diria que o fundo da questão é mesmo a parte mental. Vamos então ver o que temos este mês para os nativos do signo de Balança. Vamos começar então justamente com a carta que é a energia do mês. A energia do mês é a carta dos enamorados, vem com o arcanjo Rafael e vem com um 6 de paus. Ora, o arcanjo Rafael diz o seguinte: relações íntimas, pesa cuidadosamente as tuas decisões e boa saúde. O 6 de paus fala de vitória, boas notícias
a caminho e reconhecimento público ou prémios. Ora, então temos aqui uma energia bastante interessante para o mês. A carta dos enamorados é aquela carta que fala de fazer uma escolha, ok? É aquela carta que, mitologicamente, esta carta é representada pelo mito do pomo da discórdia, que havia uma maçã de ouro que tinha inscrito nela para a mais bela. E puseram isto no Olimpo. E as deusas do Olimpo chegaram-se à frente, principalmente três. Hera, Afrodite e Atena. E Zeus, que não queria ter que lidar nem com a fúria da mulher, nem com a fúria de uma das filhas, nem com as penas que pudessem ser infligidas por Afrodite, disse: ok, eu não me meto nisto, eu vou arranjar alguém que resolva este pepino por mim. E foi lá abaixo e encontrou um pastor que era conhecido por ser o melhor a ajuizar gado. Ok, esta parte pode parecer um bocado má, mas hey, é mitologia, ok? Não é que as senhoras sejam gado, mas no caso, para o mito, é assim que ele é contado. E ele era o melhor a ajuizar gado e a definir escolher os melhores animais de uma manada. E então Zeus chega lá abaixo e vira-se para o rapazinho e diz: olha, és mesmo tu que me vais resolver um umbigo. E levou-o para o Olimpo e vira-se e diz-lhe: meu amigo, tens aqui esta maçã de ouro, este pomo, e tens que o entregar à mais bela deusa do Olimpo, destas três. E chega a Hera e diz-lhe: se tu me deres essa maçã, eu dou-te todo o poder do mundo. Se me deres essa maçã, diz Atena, eu dou-te toda a sabedoria do mundo. Serás o mais sábio, o melhor estratega, nunca perderás uma luta, serás sempre a melhor, serás sempre a pessoa mais sábia deste mundo. Vira-se Afrodite e diz-lhe: se tu me deres essa maçã, eu dou-te o amor da mais bela mulher do mundo. Ora, quem era esta alminha? Paris, o filho mais novo do rei de Troia, aquele que se tinha dito, aquele que tinha sido posto para morrer, supostamente, justamente porque tinha sido profetizado que aquele filho poderia trazer a guerra à Troia. Tendo sido criado por humildes pastores, ele não viu grande utilidade nem no poder nem no resto. Então, sim senhor, ficamos com o amor da mais bela mulher do mundo. Por acaso era Helena, que estava casada com um fulano chamado Agamemnon. Pronto, e então, visto que ela já era casada e o tipo era rei, não foi uma ideia muito esperta. E então, quando ele foi reconhecido como príncipe de Troia e levou a mulher de outro rei para lá, o resto é história, toda a gente sabe o que é que aconteceu, não é? Tipo, a guerra de Troia é assim uma coisinha inteligente. O que é que isto quer dizer? Ele fez uma escolha que na altura lhe pareceu a mais acertada, com a informação que ele tinha naquela altura. O problema é que ele não tinha a informação completa de quais poderiam vir a ser as consequências da escolha que ele fez. Essa é a essência da Carta dos Enamorados. Por isso é que eu perdi aqui um bocadinho de tempo a contar o mito por detrás da Carta dos Enamorados. Porque cada vez que surge a Carta dos Enamorados, nós somos confrontados com a necessidade de fazer uma escolha, de tomar uma decisão, sem termos o completo conhecimento de onde é que isso vai levar. É chato, eu sei, mas efetivamente nós naquele momento só podemos fazer aquela escolha com a noção daquilo que sabemos e conhecemos naquele momento. Tudo aquilo que vier daí para a frente é bónus, ok? Nós não sabemos aonde é que isso nos vai levar, nós não sabemos as verdadeiras consequências disso. Um exemplo que eu dou disto na vida real é eu ter uma proposta de trabalho onde me dizem que me pagam X e que desde que eu tenho e que eu sou autónomo para gerir o meu próprio projeto,
então vou ter montes de tempo livre e posso inclusive ter um segundo trabalho, e assim de repente, depois de estar lá dentro, eles atiram-me com tanto trabalho para cima que eu não tenho tempo nem para fazer aquilo que eles me dão, quanto mais arranjar um segundo trabalho. Estão a perceber a dica? Vocês fazem uma escolha com base na informação que têm neste momento, mas o desenrolar da história, onde é que essa escolha vos vai levar, vocês só vão saber bem mais para a frente, ok? Portanto, por isso é que esta carta diz: pesa as tuas decisões com cuidado. E aqui não é uma questão de escolher o mal menor, é efetivamente uma questão de terem a noção de que, independentemente de qualquer escolha que vocês façam, vão sempre haver consequências para a frente. Consequências para as quais vocês podem não estar despertos neste momento, ok? Portanto, é sempre uma carta que pede que haja uma escolha, que seja feita uma opção entre dois caminhos, entre duas ou mais decisões a serem tomadas, mas que vos avisa ao mesmo tempo que, ok, nunca pensem que essa escolha vem de borla, ok? Vão ter sempre consequências com as quais lidar depois. Agora, a carta do 6 de paus é uma carta que fala de vitória, fala de triunfo, fala de reconhecimento público. Portanto, eu diria que à partida, independentemente da decisão que tomem, das decisões que tomem para este mês, durante este mês, pelo menos, irão ser bastante bem vistos. É um mês em que vocês irão ter que tomar bastantes decisões, sim, mas irão ser vistos, irão sentir-se e ser vistos por aqueles que vos rodeiam, irão sentir-se vocês próprios como alguém que está numa maré positiva, que as coisas estão a correr bem, que as coisas estão a fluir, que aquilo que vocês se propõem, vocês conseguem lá chegar, ok? Portanto, é um mês que se apresenta bastante positivo neste sentido, justamente pela companhia da carta do 6 de paus. Mas em qualquer dos casos, não esquecer que é um mês em que vão imperar as escolhas, como podemos ver depois pelo resto da tiragem. E já lá chegamos. Entretanto, começamos com o obstáculo do mês, ou o desafio. Para não usar a palavra obstáculo, que às vezes pode ser um pouco pesada, a palavra desafio normalmente é a mais apropriada, porque é algo que pode não ser propriamente um obstáculo, mas que pode ser um pouco mais complicado de nós assimilarmos. Então temos aqui a carta do mundo com o arcanjo Miguel, que fala de um trabalho bem feito, alegria, contentamento e gratidão, o caminho em direção à iluminação. E vem com uma rainha de espadas, que pode ser uma representação de uma pessoa. Vou virar a carta só para ser mais fácil para eu ler. Pode ser a representação de uma pessoa independente, experiente, realista e de pensamento rápido, e que fala de tomadas de decisões objetivas, limpar aquilo que já não te faz sentido, clearing away all that no longer serves you, portanto, libertar, limpar, abandonar aquilo que já não te serve mais, ver o humor numa situação. Então, isto é justamente, se estamos a falar aqui de tomar decisões de forma objetiva e a carta do mês pede decisões, então pode dar-se aqui o caso, justamente com a carta do mundo, de estarem num ponto de, para começar, de final de ciclo, porque a carta do mundo é sempre o fim de um ciclo para iniciar outro. É uma carta que vos pode mostrar que vocês estão em fim de ciclo, que é a altura de rematar as pontas soltas para seguir adiante para o próximo caminho, o próximo projeto, a próxima ideia, ok? E que vocês não estão a saber lidar com isso lá muito bem. Também pode ser aqui o caso justamente de estarem num ponto em que possam ter que ou fazer viagens ou contactar com pessoas de fora, do estrangeiro, e vocês não estarem propriamente dispostos a fazê-lo. E também aqui com a carta do mundo, visto que estou a terminar um ciclo, vou iniciar outro, há sempre decisões que têm que ser tomadas, há coisas que têm que ser abandonadas e podemos estar numa posição, porque isto é o desafio do mês, podemos estar numa posição em que estamos demasiado apegados a coisas, ideias, objetos, hábitos, situações, ok? Que já não nos fazem sentido, que já não nos servem. E também podemos não estar a ver propriamente o lado mais engraçado das situações pelas quais estejamos a passar, ao mesmo tempo que também pode ser difícil
tomar decisões objetivas justamente porque não estamos a conseguir perceber que é tempo de finalizar esta fase para poder avançar para outra, ok? Por isso, as decisões podem, apesar de nos sentirmos bem, sabemos que temos de fazer escolhas, mas sentimos-nos bem, tão bem na posição em que estamos, que o mais fácil é tentar fazer escolhas que nos levem à manutenção do status quo, à manutenção da situação atual. Enquanto aquilo que é pedido é justamente saber fazer as escolhas de forma a compreender que este ciclo está a terminar, eu vou fazer escolhas que me preparem para o próximo ciclo, ok? E isso pode não ser propriamente muito fácil neste momento. Porquê é que eu digo que tudo isto tem a ver com o resto da tiragem? Porque temos aqui cartas de libertações e inícios e de mudanças de pontos de vista, nomeadamente a carta da morte, nomeadamente a carta do dependurado, a carta da estrela, a carta do louco, portanto, carta do louco, carta do pendurado. Temos aqui muita coisa que pode ser interessante neste sentido. Então começamos com a parte relacionada com o amor. E com o amor temos aqui a carta da morte, ou libertação, com o arcanjo Azrael, que fala do fim de uma fase ou situação, transformação espiritual, tempo de seguir adiante. Encontramos a mesma informação das duas cartas do mês. E vem com um 6 de espadas, que fala de as coisas estão a melhorar, o fim de uma situação difícil ou fazer uma viagem. Portanto, a carta do 6 de espadas é aquela carta que tipicamente mostra um barco a sair de uma zona de águas turbulentas e a ir em direção à terra perto de águas calmas. Portanto, passar de uma situação mais complexa e mais complicada e mais turbulenta para uma situação mais leve, mais suave e mais segura, ok? O que é que eu diria aqui relacionado com esta circunstância? Inicialmente, a primeira coisa que se consegue compreender é que a carta da morte fala sempre do fim de alguma coisa. Algo tem que terminar, algo vai finalizar, algo vai seguir o seu caminho e seguir adiante. Então, começamos por aí e começamos justamente por ver que pode dar-se o caso de, em termos relacionais, estarem a passar por uma situação de mudança. Não quer dizer necessariamente que tenha que terminar o relacionamento, mas pode haver uma mudança dentro do relacionamento. Ou terminam uma fase mais de enlevo e passam para uma fase mais séria do relacionamento, ou pronto, pode dar-se o caso, se o relacionamento já está um bocado estagnado, pode dar-se o caso de terem efetivamente de terminar o relacionamento para partir para algo melhor para vocês. Também acontece aqui com este 6 de espadas. Pode dar-se o caso de efetivamente consolidarem esse avanço no relacionamento com uma viagem, mas principalmente aqui é tempo de seguir adiante, é tempo de transformar aquilo que dentro do relacionamento não funciona. Vocês sabem perfeitamente o que é, se estão dentro de um relacionamento sabem o que é que se está a passar e que precisa aqui de um empurrãozinho, de um jeitinho, de uma transformação, de uma achega, e vocês sabem onde é que têm que mexer com isso. Portanto, é a altura de, com 6 de espadas, é uma carta de comunicação, é a altura de ter uma conversa franca para que as coisas possam seguir adiante, ok? Abandonar emoções mais pesadas, abandonar culpas, abandonar raivas, abandonar medo, abandonar aquilo que já não faz sentido estar dentro deste relacionamento para que as coisas possam seguir. A carta da morte não quer necessariamente dizer que o relacionamento vai acabar, mas algo tem que mudar para que as coisas possam evoluir. Ao mesmo tempo, temos para quem não tem relacionamento nenhum, pode dar-se aqui o caso de haver mudanças. Não quer dizer à partida que surge alguém, é um bocado difícil justamente com a carta da morte que isso aconteça. No entanto, é possível sim aqui um trabalho interno, visto que falamos também de transformação espiritual, é possível aqui um trabalho interno, mental, com a carta do 6 de espadas, que vos leve a uma posição diferente, mentalmente falando, em relação a vocês próprios e aos relacionamentos. Por exemplo, trabalho de mentalizações relativamente à vossa autoestima e ao vosso amor próprio é uma possibilidade.
trabalho aqui, por exemplo, afirmações ou situações em que vocês façam uma viagem. Pode não ser uma grande viagem, pode ser tipo só uma escapadinha de 2 dias de valor próprio e cuidado próprio, em que vocês vão estar sós convosco mesmos e conseguem encontrar um novo espaço dentro de vocês mesmos, ok? Podem fazer aqui um retiro justamente de cura, pode ser a entrada, por exemplo, em contato com um terapeuta, com um psicólogo ou com um amigo chegado que vos ajude a pôr aqui as ideias em ordem relativamente àquilo que é a vossa vida emocional, as vossas perspectivas a nível emocional, os vossos desejos e aquilo que esperam atingir em termos de vida emocional, ok? Para vos preparar para a próxima fase em que efetivamente estejam disponíveis para receber alguém. Portanto, quem tem não quer dizer que a coisa termine, mas sim que precisa aqui de levar um ajuste. Quem não tem ninguém, pode ser aqui uma fase de cura para se prepararem para um novo início em termos relacionais. Depois vamos ver em termos de dinheiro, e na carta do dinheiro temos a carta do louco. A carta do louco normalmente não é uma carta que venha assim muito acompanhada com a energia de dinheiro, ok? Porque a carta do louco é justamente isso, é louco, é um bocado irresponsável com esta circunstância. E vem com um 5 de espadas. A carta do 5 de espadas também é uma carta um bocado de discórdias, de desafios, de chatices. Não é uma carta má, mas é uma carta que nos obriga a puxar pela cabeça e que por vezes fala justamente de conflitos que exigem aqui um bocado de diplomacia. E às vezes nem tanto diplomacia, às vezes é mesmo necessário aqui uma afirmação forte e feia. Então vamos ver, olhando para as duas cartas, o que é que temos. A carta do louco vem com o arcanjo Metatron e fala de um salto de fé, seguir os teus sonhos e oportunidades inesperadas. A carta dos 5 de espadas fala de escolhas unwise, escolhas não muito sábias, aprender o que possas desta situação, rever os motivos de todos os envolvidos. Ou seja, pode dar-se aqui o caso que vocês passem por uma situação em que vos apresentem uma possibilidade de negócio, investimento, etc. Vocês investem e a coisa não corre lá muito bem e vocês depois têm que ter um bocado de diplomacia para se safar dali e ao mesmo tempo também podem ter que ver os motivos de todas as pessoas envolvidas, desde os vossos próprios motivos para entrar nesse negócio a os motivos de quem vos propôs o negócio. Pode dar-se aqui o caso de que justamente estejam a ser muito aventureiros com o dinheiro que vocês têm. Estas oportunidades inesperadas, ao virem com um 5 de paus, com um 5 de espadas, podem ser oportunidades que podem ser um tanto ou quanto arriscadas em termos financeiros. Portanto, a carta do louco normalmente é uma carta que em termos financeiros não augura grande coisa de bom. É uma carta que fala muito do dinheiro escorrer um bocado por entre os dedos, porque não se sabe muito bem de onde é que ele vem, mas também não se sabe muito bem para onde é que ele vai. A carta do louco fala justamente dessa ingenuidade, dessa falta de noção. Okay? Portanto, eu diria que para situações de investimento, se estão a pensar em fazer alguma coisa este mês, cuidado. Olhem muito bem para as letrinhas miudinhas do contrato. Se estão a pensar em comprar alguma coisa, comprar casa, comprar imóveis e investir em alguma coisa, muito olhem às letrinhas miudinhas do contrato. Tenham a certeza que compram aquilo que querem comprar. Tenham a certeza que, por exemplo, se estão a pensar em comprar uma casa, façam uma inspeção à casa para terem certeza que depois não têm que fazer obras que não estavam à espera e não é um sangrador de dinheiro. Muito cuidado com os investimentos este mês, ok? Para quem está à rasca de dinheiro, vai continuar à rasca de dinheiro. Para quem não está à rasca de dinheiro, este mês é possível que se sinta um bocadinho arrascado, ok? Portanto, é um mês para não estourar com o dinheiro que se recebe. É um mês, efetivamente, de muita cautela e que ainda assim, depois dessas cautelas todas, ainda são capazes de sentir que o dinheiro está a voar das mãos para fora, ok? Como digo, muito cuidado com as situações de negócios, contratos, etc. Podem também ir ver ao vosso banco a ver se não estão a ser cobradas comissões que não deviam e que possam ter que argumentar
justamente negociar, ver se há alguma coisa que podem refinanciar, por exemplo, se estão a pagar prestações. Se não há probabilidade de refinanciar alguma coisa, modificar a forma das prestações. Tenham cuidado, porque aqui pode haver enganos e pode haver situações em que vos estão a sangrar mais dinheiro do que era suposto. Ou que assim de repente estão a pagar uma prestação qualquer e o valor sobe, dispara, vocês não sabem porquê e vão pedir contas e ninguém vos sabe explicar ao certo o que é que se passa, ok? Portanto, cuidado com essa situação. Em termos de saúde, temos a carta da estrela, que normalmente é uma carta bastante feliz, é uma carta que é chamada a pequena bênção dentro do tarot. E temos a carta do As de Espadas. A carta da estrela vem com o arcanjo Jofiel e fala de tempos felizes, fazer planos positivos, otimistas e a longo prazo e que estás no caminho certo. O As de Espadas fala de novas ideias brilhantes e inspirações, ver a verdade na situação, um começo desafiador. Ora, a carta da estrela em termos de saúde normalmente é uma carta que vem falar de saúde, vem falar de não haver motivos para preocupação, não haver situações de doença, ou caso existam situações de doença, a pessoa está numa situação de proteção. Como digo, esta carta é a luz ao fundo do túnel, é a bênção, é aquela pequena bênção escondida dentro do tarot. Okay? Se há uma situação de doença, aqui a pessoa está protegida, está bem acompanhada. É uma situação em que a pessoa muito provavelmente irá recuperar. Mesmo que apanhe um susto grande agora, está protegida o suficiente para poder recuperar mais para a frente, ok? Portanto, é essa a mensagem desta carta. Também a carta da estrela, como vem aqui acompanhada com o desenho do anjo, vem com 2 cantis a deitar água. É uma carta também que fala da necessidade de inclusão da água para qualquer tipo de tratamento ou cura. Pode ser um detox, em que tenham que ingerir mais água para desintoxicar o corpo, ou água, sumos, etc. Podem precisar de fazer um circuito de águas, de ir a umas termas, de passar por um spa. Pode ter que haver reposição de líquidos no corpo, reposição de volémia no corpo, se dão sangue. Sigam as instruções dos enfermeiros que lá estão para reporem os vossos níveis de líquidos e de sangue o mais rapidamente possível, ok? A carta do As de Espadas, portanto, vem dizer que efetivamente, se houver motivos para preocupação, são de origem mental, mas que podem efetivamente ter aqui ideias inspiradoras para vos levar a situações de cura se estiverem em caso de precisar disso. Se não, é um mês bastante positivo em termos de saúde e em que a vossa atividade mental irá estar bem desenvolvida e em altas e em que vos acabarão por sentir vocês acabam por se sentir muito criativos, com uma mente bastante ágil, ok? Portanto, já daqui uma ressalva, porque pode haver aqui uma situação ou outra de insónia, não por mal-estar, mas por excesso de criatividade. Mas, mais uma vez, nada que um pouco de água não ajude, ok? Uma massagem, uma ida a um jacuzzi, qualquer coisa. Por exemplo, numa noite não conseguem dormir muito bem, no dia seguinte, quando saírem do trabalho, procurem as vossas piscinas municipais e se houver a possibilidade de entrar para usufruir de um jacuzzi, de um banho turco, qualquer coisa assim do género, ou simplesmente ficarem de molho em água quentinha em casa num banho relaxante, irá certamente ajudar a repor as vossas energias. Vamos ver então em termos de trabalho, como é que andamos. E encontramos aqui uma carta de fogo juntamente com o pendurado. A carta do pendurado ou do despertar neste baralho vem com o arcanjo Gabriel e fala de olhar para as coisas de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente, um impasse temporário. É importante que sejas tu mesmo. E a carta do 2 de paus fala de... com licença, vou virar isto. You've come into your own, new partnerships or contracts, continue to move forward. Portanto, é uma carta que fala de novas parcerias, de encontrar as pessoas dentro do próprio ambiente, dentro do próprio meio, de encontrar a própria equipa, ao fim e ao cabo,
de novas parcerias, de continuar a seguir adiante. É uma carta bastante positiva, é uma carta que normalmente fala também de uma personalidade mais dominante, de sucesso, no que quer que seja que a pessoa se aventure, a coisa corre bem, a coisa tem sucesso, também o facto de ter uma personalidade de liderança, ok? Acaba sempre por ser uma carta bastante interessante, é uma carta que fala também de capacidade e de fé para seguir adiante com as coisas. Em termos de trabalho, portanto, é uma carta extremamente positiva. É um mês em que somos chamados a ser líderes, a saber orientar as situações que nos são propostas e justamente com criatividade, porque é-nos pedido aqui para ver as coisas com outra perspectiva. Apesar de parecer que a coisa não avança, a nossa capacidade de liderança irá ser aquilo que a vossa, salvo seja, vai ser aquilo que vos irá dar uma perspectiva determinante e diferente face àquilo que possam vir a enfrentar. Então aqui, com este dependurado, a carta do dependurado é justamente isso. Pode parecer que as coisas não estão a andar, justamente porque é necessário olhar para as situações com uns olhos limpos, frescos, renovados, ok? Pode dar-se aqui o caso justamente de precisarem de, se estão no vosso trabalho, pode-vos ser dado um novo projeto, justamente porque estão em fim de ciclo e é suposto iniciar o próximo ciclo, pode-vos ser atribuído algo novo para começar a desenvolver e que vocês veem de uma forma e olhando por outra perspectiva conseguem ter visões mais criativas e conseguem atrair mais pessoas para o vosso ponto de vista e conseguem levar a situação a um ponto de mais sucesso. Se estão a trabalhar dentro de uma empresa, podem apresentar sugestões. Se trabalham por conta própria, pode dar-se aqui o caso de, apesar de parecer que a coisa não anda para a frente, ao menos sentem-se bem no estado em que estão, na posição em que estão, nas situações em que estão, nos desenvolvimentos que estão a ter. E apesar de parecer que há um impasse, é mais uma vez isto. Enquanto vocês não compreendem o que podem fazer diferente, parece que está tudo parado. Assim de repente há aquele momento e as coisas desempatam. Porque estamos aqui com um 2 de paus, ok? Que fala justamente de andar para a frente. Isso pode justamente desemburrar, andar para a frente e evoluir, o vosso trabalho pode evoluir através de contactos, amizades, situações em que novas pessoas surgem no vosso meio laboral, em que vocês se sentem enturmados, vocês se sentem agraciados, vocês se sentem apoiados e então têm a capacidade para mostrar o melhor de vocês próprios. Inicialmente pode não parecer que façam muita moça, mas depois vão ver os resultados. Para quem não tem trabalho, à partida não é um mês em que me pareça que vão encontrá-lo já, ok? Mas podem encontrar, sim, na vossa procura por trabalho, outras pessoas ou fazer contactos que mais tarde vos chamam, ou outras pessoas que também estão à procura de trabalho. Imaginem que enquanto estão na fila de espera para uma entrevista, encontram outras pessoas que também estão à procura de trabalho, que têm ideias similares às vossas, maneiras de pensar, projetos, etc. E vocês formam uma equipa e acabam por ou se ajudar mutuamente na busca de trabalho ou acabarem por serem vocês a desenvolver um projeto em conjunto. Pode ser qualquer uma das duas circunstâncias. Portanto, temos aqui uma ideia bastante interessante para este mês. Mais uma vez, é uma questão de também serem feitas escolhas, olhar para as coisas de uma perspectiva diferente para depois seguir adiante. Em termos de espiritualidade, encontramos a carta do equilíbrio ou da temperança, com o arcanjo Zadkiel, que diz o seguinte: a necessidade de equilíbrio e moderação, cooperação e compromisso, esperar pelo tempo perfeito, pelo timing perfeito. O cavaleiro de terra que acompanha esta carta, do cavaleiro de hoje, pode falar de alguém leal, dedicado, honrado e bondoso, e também fala de é tempo de fazer as coisas que têm de ser feitas. Time to buckle down and get things done. É apertar os cintos e fazer o que tem que ser feito.
honra os teus compromissos e um anjo da guarda. Pronto. Portanto, aqui, progresso guardado de acordo com os nossos esforços. Em termos de espiritualidade, mais uma vez eu digo que trabalho a nível espiritual, trabalhar a espiritualidade não é somente fazer parte de uma congregação, uma igreja, um movimento espiritual específico, seja em solitário, seja em grupo, pode ser algo tão simples quanto pintar um quadro, passear na praia, fazer voluntariado, o que seja. Aquilo que a carta do arcanjo Zadkiel, portanto a carta da temperança, vem avisar aqui é que é necessário conta, peso e medida e também a capacidade de fazer as coisas como elas têm de ser feitas. Ou seja, se eu há muito tempo que quero pegar na minha espiritualidade, pegar na minha prática espiritual e não tenho estado a fazê-lo, é momento de o fazer, mas não é querer fazer tudo de seguida, é com calma, com equilíbrio, sem mergulhar assim de cabeça e esquecendo que o resto do mundo existe. Também, se tenho estado muito envolvido naquilo que é a prática espiritual na minha vida, por exemplo, tenho estado a dedicar imenso do meu tempo livre, por exemplo, uma atividade de lazer que me faz sentir bem, ou a uma atividade de voluntariado, ou à minha congregação, ou algo que seja, e que noto que à minha volta há outras coisas que necessitam de ser feitas e que necessitam da minha atenção, é momento de eu saber equilibrar as coisas para poder fazer tudo, para poder fazer aquilo que me dá gosto, seja a que nível for, mas também cumprir as minhas obrigações neste plano terreno, ok? A carta da temperança fala também um pouco aqui de uma transmutação, de uma alquimia, porque não justamente saber trazer esta necessidade espiritual, este cuidado da vida espiritual, também para a nossa vida física, presente, constante, nossa vida mais cotidiana, ok? Com esta carta do Cavaleiro de Terra é também saber trazer isto ao concreto. Vamos então ver como temos aqui os conselhos dos Mestres Ascensos e do Oráculo de Ísis para Balança para este mês, ok? Aqui ainda uma coisa com esta carta da temperança, pode ser justamente isso, pode ser justamente a pessoa saber equilibrar-se a si própria, ok? Transmutar aquilo que se está a passar na sua vida neste momento para conseguir encontrar um ponto de equilíbrio para depois então seguir adiante com tudo o resto. Apesar de estar na parte da área espiritual, não quer dizer que não fale também do espírito em si da pessoa e do estado em que a pessoa se encontra neste momento, ok? Vamos ver então o que têm os Mestres Ascensos para dizer aos nativos do signo de Balança, Sol, Lua e Ascendente. Já sabem, podem sempre deixar um like no vídeo se gostaram, se vos fez sentido até agora, se vos ajudou. Não se esqueçam de partilhar este vídeo também com outras pessoas que vocês achem que possam gostar ou que possam estar a precisar de ouvir estas palavras, ok? Temos também um Instagram onde colocamos algumas frases de inspiração, onde fazemos pequenas tiragens com oráculos, runas e tarô, para vos dar uma inspiraçãozinha para o dia, ok? Podem seguir-nos por lá também. E por favor, usem a caixa de comentários, subscrevam se não for o caso de já estarem subscritos ao canal. Usem a caixa de comentários para nos dizerem o que é que acham, o que é que sentem, o que é que ressoa convosco destas tiragens. Temos todo o gosto em ouvir aquilo que vocês têm para nos dizer. Vamos ver então o que têm os Mestres Ascensos para dizer. E sai o fluxo de prosperidade com a deusa Lakshmi. Excelente! É uma carta maravilhosa, principalmente num mês em que o dinheiro pode andar assim um bocado esquisito, é uma boa carta para ajudar. Vamos ver então agora o que dizem as cartas do Oráculo de Ísis. Este é um oráculo com uma inspiração mais egípcia, com a energia da deusa Ísis, que é a deusa da compaixão e da cura. É um baralho super profundo, tem informações espetaculares. Esta é a edição em inglês. Eu
prefiro, normalmente porque as traduções estão um pouquinho estranhas, mas há este baralho em português, em outras línguas também, portanto para mim é um baralho super completo, porque eu só vos vou ler um excerto daquilo que está no livro, porque tem super informação, inclusive afirmações ou rituais para trabalhar com as cartas que vos saem. Só que se eu for ler tudo aquilo que está ali, saímos daqui amanhã a esta hora. Então, e como o vídeo já vai longo, eu leio sempre só a parte mais importante para que vocês depois possam trabalhar com esta energia ao longo do mês. Então, para Balança, Sol, Lua e Ascendente, o que é que existem para dizer? A chave da vida. Girar o Ankh, a chave da vida. É uma carta maravilhosa. Vamos ver então o que têm os mestres e Isis a dizer. Já agora, Oráculo Isis, este livrinho é pela Alana Fairchild, é espetacular. Ora, a deusa Lakshmi com o fluxo de prosperidade diz o seguinte: esta carta indica que as tuas orações acerca das finanças foram ouvidas e atendidas. Toca no teu poder de manifestação ao focar-te na abundância em vez de te preocupares acerca do dinheiro. Não tens nada a temer, no fluxo de prosperidade está apoiando-te e a apoiar aqueles que tu amas. Portanto, aqui uma interessante informação para este mês. E temos aqui significados adicionais para esta carta. Para de te preocupar acerca de dinheiro. As preocupações apenas atraem problemas de dinheiro. Tudo irá correr bem, especialmente no que respeita a finanças. Tu tens o apoio para fazer as mudanças de vida que desejas neste momento. Visualiza e afirma prosperidade. A deusa Lakshmi é uma deusa hindu que vem aqui sempre com moedas a cair-lhe das mãos, portanto fala justamente de riqueza e prosperidade e de estarmos protegidos nesse sentido. Vamos ver então o que tem aqui a deusa Isis para dizer. Chave da vida, girar o Ankh, a chave da vida. A chave da vida é o misterioso Ankh. A cruz ançada que Isis segura na sua mão. Esta aqui, vou aproximar a carta para que vocês possam ver. Aqui o Ankh. Ver se isto foca. Não está a focar. Pronto. Tem a noção. Este mistério está a abrir-se para vós agora. O Ankh traz nova vida a nascer através de ti agora. Pode ser num senso criativo ou num senso físico, em termos de saúde, ou mesmo uma criança que deseja vir ao mundo, ou um novo projeto que necessita de ser criado em serviço à humanidade. Ao nascer esta nova vida, em qualquer forma que seja, isto irá enriquecer a tua vida, trazendo-te a ti mais preenchimento e sentimento de completude. Deixa que isso aconteça. O Ankh vem como uma bênção e uma confirmação de que nova vida está a desejar exprimir-se através de ti e a encorajar-te para que permitas que isto aconteça. Alguma coisa começou a nascer através de ti neste momento. Faz com que, portanto, faz isso acontecer, acompanha esse desenvolvimento, não deixes que a luta para sobreviver te tire de falta de atenção ou cuidado, ou uma crença de que não irá ser suficiente em alguma circunstância, ou que vai ser muito difícil de gerir uma vez que essa vida esteja criada, te empate, te impeça. O Ankh diz que a vida irá prevalecer e que a tua criação irá realmente concretizar-se e acontecer. Não desistas do teu destino criativo, mantém-te com isso, tu estás a seguir na direção correta e tens apoio espiritual de
mundos não visíveis. Se não tens a certeza acerca do qual o teu destino criativo pode ser, ou não tens muito bem a noção de qual a natureza exata desta nova vida que possa estar a querer surgir através de ti, lembra-te que muitas vezes a criação pode ser um projeto, um objeto, uma relação ou uma nova vida humana. Por vezes pode ser apenas uma nova maneira de pensar que é sábia e centrada no coração e que irá estar disponível para outros para que tirem nutrição daí como uma forma alternativa a caminhos mais aditivos ou destrutivos com os quais os humanos combatem de tempos a tempos. Portanto, como podem ver, aqui uma mensagem super inspiradora que também pode justamente levar aqui a esta questão das escolhas, ok? Em que por vezes temos que escolher novos caminhos, novas ideias, novas situações e trazer à vida uma nova forma de ver as coisas, aqui também no trabalho, novos hábitos, novas capacidades de lidar com as situações, para depois então podermos evoluir e seguir adiante. Espero que esta tiragem vos tenha sido útil, vos tenha feito sentido, vos tenha ajudado, que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!